Povos originários, pichadores. Povos originários, pichadores. O PSOL vai entrar em colapso agora diante disso. O resto, a pichação, é tornar um lugar ruim de se viver. Ninguém acha a pichação bom, tirando o merda do pichador que não picha a bosta da própria casa. Agora vamos lá, vamos falar sobre outro tema que irrita a falta de civilidade no Brasil, né? Veja isto aqui. Deixa eu filmar aqui. Bom, pessoal, eu tô aqui no parque, fica aqui minha total indignação pelo esse ato de vandalismo, terrorismo que fizeram aqui nas pinturas rupestres Lapa das Congonhas, no Parque Nacional. Isso aqui, ó, o que fizeram aqui não tem assim, eu não consigo mensurar a minha revolta, a minha raiva que eu tô sentindo. Assim, pessoal, olha o que fizeram aqui, uma coisa... Olha o que fizeram, gente. Olha, mas gente, isso é arte! Isso é arte! É o grafite, é a arte da periferia, tá ligado, mano? O cara tava muito oprimido e ele precisava se expressar. É ou não é? O cara precisava se expressar, tá ligado? Saca a ideia. Aí foi lá se expressar, tava tudo expressivo ali. Então ele foi e se expressou, né? E se você for falar que isso aí é apenas, vamos dizer, um troço que enfeia o espaço urbano e que é uma coisa pouco civilizada, aí você é xingado. Porque assim, o cara picha um muro, que é uma casa de outra pessoa. O cara vai e faz faz a arte dele numa ponte. Terminaram agora de construir um monotrilho aqui em São Paulo, uma obra que era pra ter terminado em 2014, terminando em 2026. Aí, e não é nem ele todo, é só um trecho, tá pronto. Aí, artistas urbanos, como o cara que, né, foi lá, fazem questão, eu preciso deixar minha... Nossa, caramba, que legal. Não é legal, isso é uma bosta. Isso é uma bosta. Não, né, ai, que... Não tem lado positivo nisso. Não existe lado positivo. É enfeiar uma cidade, é depredação e tem que ser muito preso. No caso disso aqui, tá? Isso aí pra mim é crime contra a humanidade. Isso é um crime contra a humanidade. Isso é vil. Vil. E aí a gente fica agora, né? Um cara botou eleitor mais fraco do PSOL. Eu quero saber, cara, como fica o PSOL nessa história? Povos originários, pichadores. Povos originários, pichadores. O PSOL vai entrar em colapso agora diante disso. Atenção, PSOL. Se você pegar agora um psolista, como ele tá funcionando com uma energia total defendendo a impunidade do pichador e com uma energia total defendendo a arte dos povos originários, você pode colocar, né, ele num rotor, coloca o psolista de lado, o rotor vai começar a ligar e vai girar e vai gerar energia para uma cidade inteira, tá? Porque ele vai colapsar nas contradições dele. Neste momento, um psolista tá... Plum, pode desligar Itaipu, liga o psolista ali que vai funcionar, tá? Energia limpa não, mas renovável com certeza, tá? Impressionante, né? Mas vamos lá, vamos ver isso aí, que isso aqui é, né? Vamos lá. Ambiental cometido aqui contra um patrimônio histórico público dentro aqui de uma unidade de conservação federal. Tá aqui há milhares de anos e tá aqui, ó, esse acontecido aqui. Agora cabe às autoridades competentes apurar, tentar descobrir quem fez isso, né? E ver se teria como fazer uma restauração nisso aqui, remover esse absurdo aqui, ó. Complicado, muito complicado. Bom, eu gostaria aqui de comunicar a todo mundo aqui, a gente fazer uma união para pedir às autoridades competentes aí, todo mundo, população, prefeitura, CMBio, da gente conseguir uma forma de restaurar isso aqui, de remover essa aberração que fizeram aqui nesse patrimônio aqui histórico nosso aqui da Serra do Cipó. Há tantos e tantos anos, guio tantos clientes, crianças, ensino, contando a história aqui das nossas artes rupestres. Civilizações pré-colombianas, né? Habitaram aqui há milhares de anos, eram caçadores, coletores.
viviam da caça, da coleta, deixaram aqui seus registros através de pinturas rupestres. E agora a gente está aqui, ó, com nossa história, nossa riqueza sendo depredada. E vamos tentar restaurar e recuperar isso aqui. Fica aqui um pedido. Quando a gente fala em desfavelizar o Brasil, galera, a gente tá falando disso. Ah, por favor, ótima, riso emendando. É a mesma coisa, ó, a área do Coroadinho que recebeu diversas ofensas de candidato é revitalizada. Eu acho maravilhoso esse site, São Luís Online, que falou, pô, o lugar onde tinha, né, lembra aquele lixão de Coradinho, São Luís? Falaram que foi revitalizado. Eu fui ver a revitalização. Vejam a revitalização. Tirar a música pra não dar direito. Psh, Bob Marley. O cara tá lá, tá revitalizando, hein? Então devem estar gramando, deve estar colocando uma estrutura de lixeira, botar uma boa iluminação, deve ser isso, né? Estão fazendo a parte de esgoto ali. Era isso a revitalização? Cadê a revitalização? Cadê? Ah, pintaram um ponto de ônibus, Renan. Ó. Era isso, hein? O chão continua totalmente destruído, fétido, contaminado, né? Tinha basicamente corpos em decomposição. É isso. Ó. Ó. Revitalizou. Revitalizou. Tá revitalizado. Tá muito revitalizado. Olha a imagem. Se esse lugar não tá basicamente revitalizado, eu não sei mais o que que é. Periferia é isso. Uou, periferia. Periferia. @periferia arte. Meus amigos, vocês precisam entender que vencer, tornar o Brasil um lugar sério, é vencer essa mentalidade. Esta mentalidade tosca. Esta é a versão condescendente da outra, do vídeo anterior do cara pichando o negócio, que é a criminosa. Elas andam juntas. Porque de um lado você tem o crime e outro você tem os condescendentes com o crime. O condescendente passa a mão lá, não, tá tudo bem, vai lá pichar um muro, que tá tudo bem, é tua arte. Brother, é esgoto, é lixo. Aquele bairro é uma merda. A merda. Viver lá, coitado das pessoas que vivem lá, que as pessoas precisam de socorro. Entendeu? E aquelas pessoas precisam de um socorro de tal ordem, que é o seguinte, elas precisam entender que elas estão na merda. Elas ainda não sabem que elas estão na merda. Muitas delas acharam tão normal viver num lugar tão ruim, que, não, isso é o normal. Tanto que, né, esse site fala assim, foi revitalizado. Veja só a cabeça deles. Na cabeça deles aquilo lá é revitalizado. Porque eles não têm ideia do que é revitalizar. Eles não têm ideia. Eles não sabem. Vocês entendem? Eles não sabem. Isso é desesperador. Então, o lado condescendente, passamos na cabeça, é isso aí. O que você pichou, meu amigo? Ah, você botou periferia, que bonito. Ai, que legal. Você escreveu periferia, gosto de periferia, gosto. Oh, que legal. Toma, não te passa a mão na sua cabeça aí. Vota em mim agora, tá? Tô votando aí. Não, que bom, que bom. Quando ele é condescendente com isso aqui, que é assim, esses caras são os coitados. Do outro lado, ele deixa o crime andar. E essa cultura tosca. É uma cultura tosca. É inegavelmente uma cultura tosca. Essa coisa do grafite no seu... Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Ah, o cara é um artista que pegou a autorização pra fazer um mural. Isso é uma coisa bacana, específico. O resto, a pichação, é tornar um lugar ruim de se viver. Ninguém acha a pichação bom, tirando o merda do pichador que não picha a bosta da própria casa. Ele não picha a bosta, porque é uma questão dele botar a marca dele, tá ligado? Se fazer vista, tá ligado? Isso é uma bosta. Só que isso é sintoma de uma sociedade de baixa confiança, de uma sociedade que se odeia, em constante processo de autodestruição e degradação. Isso só é ruim. Isso só é ruim. Não há o lado positivo nessa história. E aí eu vou pra outra coisa, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Os caras estão gravando vídeos comemorando. Eles se citam. Vamos lá. Quer ver o vídeo inteiro? É que é um vídeo de 4 minutos. É outro. Deixa pra outro. Boa tarde, rapaziada. Validade na Foz, faz parte do projeto Periferia Artística, né? Mais uma vez aí, estamos aqui fazendo um presente aqui dentro da comunidade do Povo Coradinho,
onde teve o candidato a presidente da República, né, que falou algumas palavras, mas não condeno e nem julgo ele. Agora ele foi falho em termos de falar de filial do inferno, né? Mas assim, nós estamos tentando fazer nossa lógico, parte deixa eu te também. falar, porque você tá acostumado com o coitadismo. Você quer que eu fale, não, que tá muito bom, pena que as autoridades... Não, cara, tá ruim demais, tá uma droga. Fede! Quando eu fui aí, o cheiro de morte, de bicho em decomposição era muito grande. Deixa eu te explicar, irmão, meu querido amigo. Tinha um esqueleto de um cachorro que já tava em decomposição há semanas e ninguém se importou. Sacou? Não adianta fingir. Você quer que eu fale que tava? Ah, não, é muito bom, é um lugar muito legal, tá um lugar muito bacana, que tem um ou outro pequeno problema. Não, é um lugar tomado pelo crime organizado, com IDH baixíssimo, é uma das maiores favelas do Nordeste, e assim, cheirava mal, tinha água podre, tinha catador ali, as pessoas depositavam, se jogavam seus animais mortos. Você não vai falar pra mim o que eu vou dizer disso aí. Até porque, quem paga a prefeitura daí, você me desculpa, são pessoas de outros lugares do Brasil. Então nós temos condições de falar, tá uma merda, vocês estão fazendo merda com o dinheiro que é coletado de pessoas trabalhadoras do Brasil. Sacou, brother? Aí a gente fica, não, porque não pode. Pode falar, é uma bosta. É uma bosta. Tá uma droga. Não é legal viver aí. Ninguém quer viver aí. As pessoas são obrigadas a viver aí, porque se tiver um processo de expansão urbana, muita gente foi do interior para as capitais, a população cresceu, surgem as favelas, o Estado não tem capacidade de acompanhar esse processo, não tinha nem autoridade, nem capacidade de fazer o enfrentamento na parte da infraestrutura para resolver isso. Aí o que acontece? Uma urbanização tosca, as pessoas acabam se animalizando, nem percebem mais que elas vivem mal, mas aí os agentes políticos locais querem ser tratados com suposto respeito, porque eles ganham grana e fama em cima das pessoas. E aí, não, ó, como você fala do meu coradinho. Seu coradinho é uma favela, não é bom morar aí. Tem uma valeta de esgoto podre. Tinha um homem lá, no dia que eu gravei o vídeo, limpando a mão numa valeta de esgoto. Imagina a degradação que aquele homem tava pra ser um catador de lixo com, assim, bichos em decomposição, cara. Bichos em decomposição. Aí vem com essas conversas. Aí ele acha que ele tá, veja, arrumando aquilo. É uma ficção. É uma ficção ególatra. Porque no fundo o que esse cara foi fazer com a turma dele não foi melhorar nada. Não melhorou nada ali. Ele foi usar uma parede pra fazer a arte dele e promover o coletivo dele. Eu não vou gastar meu tempo pesquisando se o coletivo dele em alguma medida recebe algum dinheiro público. Não vou. Pra não ser injusto. Não vou ficar convocando. Espero que não receba. Eu não tenho essa informação. Agora, não fizeram nada além de um vídeo de autopromoção. Olha como eles resolveram. Vocês não resolveram nada. Aí olha só, eu fiz um grafite, escrevi periferia ali. E tá tudo a mesma merda. Olha, foi revitalizado. Para com esse papo. É isso. Agora, né, isto tudo é sintoma, vamos lá, tudo isso, de um país em que, em que a lei e a ordem precisa ser estabelecida de tal modo que os espaços públicos precisam ser recuperados em todos os lugares. E não é que nós estamos melhorando ou que nós estamos, vamos dizer, a guerra está empatada, nós estamos perdendo essa guerra. Eu fui pro Coroadinho, aquilo é a regra no Maranhão. Eu fui pra Criciúma, em Santa Catarina, tá ficando coroadinho. Vocês que são de Santa Catarina, entenda, seu estado tá ficando assim. Blumenau, os relatos são desta natureza. Eu vou gravar muitos vídeos agora em São Paulo. É isso. A Cracolândia chegou no bairro do Brooklyn aqui em São Paulo. Você vai no Brooklyn, tá cracolandizado. A nova estação de trem ali que passa, né? Tem hora que tem que parar porque os cracudos, né, estão roubando os cabos ali. Então, a gente tá perdendo essa guerra em todos os espaços. Tem um espaço, ó, lá vai o momento Renan vai perder votos. Renan vai perder votos. Vou mostrar um vídeo pra você num avião. É muito legal, é uma grande sensação. Vocês vão ver o que é um tesão. Um tema idiota dentro de um avião. Vamos lá. Eu não acredito que nós estamos vivendo uma polêmica dessas, tá? Eu quero começar sobre isso. É uma das polêmicas mais vazias, mas ao mesmo tempo sintomáticas de um país que tá maluco. Agora, tá? Tem uma onda de pregadores de avião. Vocês estão acompanhando isso?
Eu achei que era um vídeo. Mas não é. Tem caras com violão entrando no avião e aí eles levantam no meio do voo. Você tá a 10 mil metros, sei lá quantos metros de altura. Você tá, assim, muito alto. Numa máquina de metal cortando os céus. E aí falou, não, eu vou levantar e eu vou começar a pregar. Se o outro tá dormindo, se tem criança, não importa. Você vai lá pregar. E você vai falar, pô, mas Renan, mas pregação legal. Cara, respeitar o espaço do outro é mais legal ainda. Vamos lá, dá o play. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei. Cara, é um avião, cara. Você não tem como fugir disso. Macabra, você acha que é isso? Veja outros casos. Deixa eu pegar. A palavra de Deus fala que Jesus ressuscita a filha de Jairo. Porque quando Jairo fala, Jesus vai na minha casa, Jesus chega na casa de Jairo e fala, Lázaro, sai pra fora, e Lázaro não sai. Uma menor de idade, uma criança. Uma oração aqui porque Jesus mandou sua missionária Júlia Ortiz e Jesus mandou eu dizer que ele está voltando. Isso mesmo, pessoal. Jesus não vocês mandou você fazer isso, você só tá lobotomizada. Isso é uma questão de segurança, porque isso pode gerar uma briga dentro de um objeto metálico, um tubo de alumínio voando a 800 km por hora. Acha que parou? Um cara tocando violão. Estão ficando bastante comuns os casos em que pessoas começam... Tô com zero. Estão ficando bastante comuns os casos em que pessoas começam a rezar durante o voo. Como esse caso, mas também... Um minuto, por favor. Queria fazer uma demonstração de amor. Essa pessoa é Jesus Cristo. Pausa. Vamos lá. Isso aqui é polêmico, né? Nós somos num campo político, em via de regra, à direita. Temos muitos evangélicos entre nós e são todos bem-vindos. Só que eu sei que os evangélicos que nos acompanham também são os primeiros a recriminar práticas ou obscenamente picaretas, como do pastor Mirim, ou essas práticas de ocupação agressiva do espaço público que tornam o cristianismo objeto de escárnio por todas as pessoas. Por quê? Porque isso não tem nenhum bom senso. Isso não tem nenhum bom senso. E o que é isso? Isso é muito similar ao que eu tô dando exemplo, do cara que põe a caixinha de som num busão, do próprio pichador. É o total e completo desrespeito ao espaço do outro. O total e completo desrespeito à individualidade. É considerar que, vamos dizer, você tem o direito de invadir o espaço alheio. O pichador pensa a mesma coisa. Ele vai invadir o espaço alheio e ele vai deixar a marca dele. Essas pessoas que estão ali, se me desculpam, elas não estão praticando cristianismo, elas estão praticando narcisismo. São atos narcisistas de pessoas com síndrome de protagonista que acham que estão fazendo um ato que por si só é narcisista. Isso é só narcisismo e falta de respeito com os outros. E aí, o país que a gente precisa construir, que é um país que tem lei e ordem, ele tem que virar pro cara que pichou lá o negócio, lá que pichou da tua casa até as artes rupestres dos povos pré-colombianos. Agora, pra um cara que ocupa um espaço público e começa a berrar, um avião, que é um local delicado por natureza, pô, cara, que falta de respeito. Muitas pessoas se locomovem de avião dormindo porque elas estão trabalhando. Aí fica lá o cara, não, eu vou pregar, presta atenção, não. Cara, respeita a fé dos outros. Respeita o espaço dos outros. Porque é o argumento, eu vi as pessoas argumentando, não, essa pessoa tem que pregar porque... Não, cara, então se eu for usar esse argumento, então bota uma caixa de som na frente da casa de todo mundo com a sua pregação. Passa um projeto de lei pra obrigar você a botar uma caixa de som na frente da casa de todas as pessoas pra você pregar muito. Não faz sentido, certo?
É autoritário, certo? É coisa, sei lá, de Coreia do Norte. Mas esses caras acham isso. Pô, que isso? Que falta de respeito. Aí, reclamam, pô, mas tem pessoas que fazem uma imagem distorcida dos evangélicos. É que uma parte do universo neopentecostal acha que o espaço público tá sempre em disputa. E que você tem que invadir o espaço público e fazer igual o outro lado faz, o esquerdista faz. Porque no fundo a lacradora também quer fazer, né? Você não imagina uma cena? Uma feminista... Ah, olha só! Ou vou falar sobre machismo aqui! Não, porque... Ou um lacrador de temas raciais... Ah, blá, 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 blá. Aí o cristão... não cristão. Isso aqui são micro exceções. A pessoa... supostamente defensor do cristianismo, fala, ah, entendi, esse espaço tá em disputa, então eu vou fazer a mesma coisa com o sinal trocado. É ou não é? Isso é horrível. Isso é só horrível, e isso é muito, isso nem tudo é perigoso. Só que por que eu tô, eu pedi pro Riso, coloca nessa sequência. Porque a gente percebe que na ausência de ordem, um país que não tem ordem, todo mundo vai pegando o espaço público e vai fazendo o que quer. Aí é o cara que vai fazer a festa à noite na favela onde tem trabalhador evangélico. Vamos botar aí o trabalhador evangélico na periferia. Tá dormindo, aí tem os caras... Tchu-tchá-tchá, tchu-tchu-tchá. Aí a resposta dele é... Não, no avião eu vou pregar pra todo mundo. Acorda aí, vou te falar, é o pichador. É o esquerdista com suas 1000 estratégias de apropriação dos espaços. É tudo. E aí, como não há respeito e não há ordem, todo mundo acha que tem que pegar o seu quinhão de espaço. Precisamos de ordem, cara. Precisamos botar ordem na casa. Precisamos deixar dessa várzea, essa bagunça. Entendeu? E aí, a gente tem que falar pro lado de cá. Isso tá errado. Isso tá essencialmente errado. Vira um país do vale tudo. Aí todo mundo fica em disputa, né? Não, cara. Respeita o espaço alheio. Ó, aqui, ó. Isso aqui é esse vídeo é... Né? Você não é definido pro lugar de onde veio. Mude essa modalidade e saia de lá. Basicamente o cara indo trabalhar, né? Enquanto a galera tá lá, né? Devia ser 6 da manhã, né? Curtindo o resto do fluxo deles. Abre uma enquete. Pergunta desse negócio do avião. Eu acho importante falar disso, sim. Tá? A gente tem que falar, porque eu tô falando do pichador, tô falando do cara que causa, eu tenho que falar disso. Todo mundo tem seu quinhão, todo mundo tem sua responsabilidade na história, todo mundo tem sua volúpia de poder. E nós temos que, vamos baixar o tom, todo mundo? Vamos respeitar o espaço público? Tem ordem aqui? Por exemplo, e os pregadores dos ônibus? Não é tão diferente do cara da caixa de som. Em ambos os casos, eles estão violando o espaço alheio. Meu total respeito àqueles pregadores dos Mormons que ficam batendo de casa em casa. Chegam educadamente e abordam as pessoas. Ah, não quer ouvir? Tá tudo bem. Veja, eles estão indo atrás. Eles estão fazendo sua pregação. Estão indo tentar conquistar novos fiéis. Só que há um respeito ao espaço público que eles fazem questão de... Então eles chegam na porta da casa arrumados. Ah, não quer? Tá tudo bem. E saem com o rosto feliz. Agora, a apropriação violenta com o berro do espaço, não dá, cara. Não dá. Um cara falou, difícil, hein? Olha o que a gente acabou de ouvir. Difícil, vamos lá, o Brasil é difícil. Para de falar merda, Renan. Quando a gente vai pra rua com bateria pedindo fora vorcar, gritando palavrão, você não se importa com importunar os outros que não tem nada a ver com isso. Deixa eu explicar uma coisa. Nós marcamos publicamente, numa avenida pública, em acordo com a polícia, algo chamado manifestação. Num espaço público, em que num determinado período de tempo, você faz um protesto. Entendeu? A lei não apenas garante a existência disso, como são utilizados os meios para que este ato ocorra. Sacou? É bem diferente de você pegar e fazer um happening num espaço de convivência sem avisar ninguém. E aí você se apropria daquele lugar para isso. Não é a mesma coisa. Se você não entende que é a mesma coisa, aí eu fico preocupado. A manifestação é avisada. Se você não concorda com aquilo, você não estará lá. Inclusive a gente para de fazer a bateria e os cantos quando a gente passa na frente de hospital, por exemplo. Exatamente. Difícil. Pra você fazer a manifestação, você tem que protocolar na polícia que você vai fazer um ato público. Difícil.
Então, o ponto, meus amigos, nós vivemos num país em que o óbvio tem que ser explicado o tempo todo. Um cara botou o Bobson, acho que é só marcar e chegar lá, não, tem que pedir autorização. Meu amigo, você pede autorização pra polícia, a polícia faz uma reunião com a CT pra manifestação e ela já vê como desviar o trânsito. Dada publicidade pro ato. Ele tem um período e você não pode fazer o trajeto que você quer. Entendeu? E isso é um instrumento que regimes democráticos dispõem para que o pensamento seja divulgado. Você não pode fazer, por exemplo, dentro de um condomínio, entendeu? E você também não pode se apropriar permanentemente de um lugar, entendeu? É diferente. E assim, eu até continuar explicando pro cara, né, que assim, eu ainda me choco com essas coisas. Veja, todos os países civilizados, absolutamente todos, países democráticos, civilizados, permitem manifestações em áreas públicas e as regras para fazer manifestação são as mesmas. Mas esses mesmos países civilizados não aceitam a apropriação narcisística dos espaços públicos com gente com música barulhenta, com pichações, com vandalismo. A relação não é a mesma. A começar pelos próprios indivíduos que sabem, eles próprios perceber que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.